Graça e paz, amados irmãos em Cristo. Quantas vezes nas nossas vidas somos tentados a buscarmos solução fora dos caminhos do Senhor? A nossa reflexão de hoje nos encoraja a voltarmos a Deus e buscarmos tão somente a Ele. Oséias 11, do versículo 1 ao 5, nos diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu os chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Acaso não voltarão ao Egito e a Assíria não os dominará, porque eles se recusam a arrepender-se? Nessa passagem, a audiência de Oséias é o povo do reino do norte de Israel, também chamado de Efraim. Aqui Deus, através do profeta, lembra aos judeus da bondade dele para com eles, que são o seu povo. Ele apresenta-se através da imagem de um pai amoroso criando o seu filho. Fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços, diz o Senhor. Mas como um filho rebelde e ingrato, o povo virou as costas para Deus, pois eles não perceberam que fui eu quem os curou, diz o nosso Deus. Ao invés de adorar a Deus e seguir e obedecer a Ele, eles se entregaram à adoração de falsos deuses e ao pecado. Se eles seguissem o conselho do Senhor, viveriam a bênção de Deus, conforme Deus prometera ao seu povo em Deuteronômio 28. Seriam colocados muito acima de todas as nações da terra. Mas o povo seguiu o conselho e a sabedoria do mundo. E então, o resultado se encontra no versículo 5. Voltarão a ser escravizados, assim como foram no Egito, dessa vez dominados pela Assíria. Essa recordação histórica continua sendo de tremenda significância para nós. Quantas vezes somos tentados a buscarmos soluções fora do conselho e do mandamento do Senhor? Quando Deus nos parece tardio em dar resposta, facilmente desesperamos e nos esquecemos quem nos ensinou a andar, quem nos tomou nos braços e quem nos curou. O resultado desse esquecimento nunca é bom. Irmãos, o único destino do homem que segue o seu próprio conselho ou o conselho desse mundo e não o conselho de Deus é a escravidão. Essa é a única coisa que o mundo pode oferecer. O mundo gera escravos das drogas, das bebidas, da lascívia, do dinheiro e tanto mais. Só em Cristo Jesus e em seguir o seu conselho é que encontramos liberdade de vida. A pergunta que o Espírito Santo hoje nos faz é essa: como queremos viver? Livres ou como escravos? A resposta pode parecer óbvia, mas precisamos entender que o caminho da liberdade requer de nós confiança em Deus. É justamente a essa confiança que Deus chama o seu povo quando Ele suplica que voltem a Ele, em Oséias 12:6. Em meio às lutas e às tribulações dessa vida, o povo fiel de Deus precisa crer e esperar nele. Ele nos tirou do pecado, nos ensinou a andar, nos deu amor e alimento e certamente não nos abandonará. Isaías 40, versículo 31, nos promete que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que possamos nos descansar e exultar nessa promessa. Deus abençoe. Até a próxima.